Olá, eu sou a Val Martins, sou mãe educadora. Mais uma vez eu estou aqui para termos uma conversa e hoje nós vamos falar sobre a disciplina bíblica. Eu estive anteriormente falando sobre a disciplina positiva, é um assunto assim que tem trazido muitas divisões, né, muitas facções dentro dos grupos, porque muitos pais, até mesmo pais cristãos, eles concordam com a disciplina positiva, né? E nós apresentamos algumas questões e como a palavra de Deus realmente se contrapõe à disciplina positiva. Apesar de que há muitas celebridades, como a Princesa de Gales, né, que utiliza a disciplina positiva, há muitos testemunhos de que dá certo, né, essa teoria, mas nós cristãos, nós acreditamos que o que fundamenta e o que realmente dá sustentação à nossa prática não são os resultados, né, nem experiência, mas sim a palavra de Deus. Nós temos a Bíblia como palavra de Deus e ela para nós é inerrante, infalível, atemporal, supracultural, e nós cremos que ela sim deve fundamentar a nossa prática. E a Bíblia, ela é a nossa regra de fé, de prática, e é também, né, o óculos, aquela que formata a nossa cosmovisão, a maneira como nós vemos o mundo está, de fato, crivada pela palavra do Senhor. E nesse sentido, né, falando acerca da educação, de ensino e da criação de filhos, a palavra de Deus ela está repleta de orientações, de ensinamentos que nos dão diretrizes, que nos dão suporte sobre como educar os nossos filhos. Mas é claro, é preciso que creiamos na palavra de Deus, né? Eu costumo dizer que falar sobre a disciplina bíblica, ela é antes de tudo uma questão de fé. É preciso crer, né, naquilo que a palavra do Senhor diz, naquilo que está escrito na Bíblia, para que nós sejamos capazes, de fato, praticar, né, aplicar na nossa vida, na nossa experiência como pais, o que a palavra do Senhor está nos ensinando. Sendo assim, devo dizer que o nosso ponto de partida para falarmos sobre esse assunto, de fato, é a Bíblia, e nós cremos que esta, né, a Bíblia, é a palavra de Deus e é por ela que nós vamos nos conduzir nessa nossa conversa. É lógico, eu não me proponho aqui a esgotar esse assunto, é um tema muito abrangente, nós vamos trazer aqui alguma luz. Também não posso me colocar aqui como alguém que tem autoridade sobre o tema, eu sou uma mãe que estuda a Bíblia e que procura aplicar na vida das minhas filhas aquilo que eu tenho aprendido pela palavra do Senhor e também através da vida de outros servos. E há muitos autores que falam muito bem desse tema, e eu queria, inclusive, citar dois nomes muito bons nessa área. Um deles é a autora desse livro aqui, que está também na descrição da bibliografia que nós utilizamos, que é a nossa irmã Simone Quaresma. Ela escreveu esse livro maravilhoso, que abençoou muitas famílias no Brasil e fora do Brasil, tá? Que é O que Toda Mãe Gostaria de Saber sobre a Disciplina Bíblica, certo? E eu também não poderia deixar de falar, né, do pastor Ted Tripp. Esse é um dos livros, tá? E eu uso também um outro que eu não tenho ele em físico, que é Pastoreando o Coração da Criança. Esse é Instruindo o Coração da Criança. Eu acho que não podemos falar de disciplina bíblica, né, sem citar o nome desses irmãos que têm sido ícones nessa área. Queria também fazer menção de uma outra literatura, que é do pastor Joel Bick, O Evangelho para os Filhos da Aliança, tá? Também trata muito sobre essa questão de educação, de como ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos, que está dentro do que nós entendemos como disciplina bíblica. Eu penso que nós vamos conseguir caminhar sobre algumas questões. Eu gostaria de tratar, né, sobre 4 pontos especificamente, que é a quem pertencem os filhos, para quem criamos os filhos, né? Isso faz toda a diferença. Qual é o verdadeiro problema dos nossos filhos? Onde reside de fato o problema? Depois fazer uma breve distinção entre disciplina e punição. Nós vamos começar falando sobre a quem pertencem os filhos. A palavra do Senhor diz no Salmo 127, versículo 3, que herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, seu galardão. Eu entendo que a disciplina bíblica, ela propõe também, né, a ideia do princípio da mordomia cristã. Eu acho que a mordomia cristã está inserida no contexto da criação dos filhos.
E o que é o mordomo, né? Quem é o mordomo? É aquele que recebe a responsabilidade de dirigir e cuidar de uma propriedade do seu senhor. O mordomo, ele tem consciência de que ele não é dono, mas ele age, ele zela com diligência, ele cuida, né, com amor, com dedicação, porque ele sabe que ele vai prestar contas daquilo que ele está cuidando para o seu senhor. O mordomo, ele tem apreço pelo seu senhor, né, e não só pelas coisas do senhor. Eu acho interessante que assim a gente vê muitos pais que amam os filhos, fariam qualquer sacrifício pelos filhos, mas não amam ao Senhor a quem os filhos realmente pertencem, né? Isso é uma coisa que é preciso considerar muito na questão da criação dos filhos. Então, os nossos filhos, eles pertencem ao Senhor. E o mordomo, ele lida com as coisas do seu senhor, com aquele cuidado, mesmo o senhor não estando ali, mas tendo a ciência de que o seu senhor pode voltar a qualquer momento para lhe pedir contas, e ele trabalha como se o senhor estivesse sempre presente. Eu acho muito interessante isso. Isso se aplica na criação dos filhos, porque os nossos filhos não são realmente nossos. Eles pertencem ao Senhor. Eles não nos pertencem de fato. Até há quem use, né, a seguinte expressão: os filhos nos foram emprestados pelo Senhor, né? Deus nos emprestou os filhos, ele nos entregou como uma massa maleável que foi deformada pelo pecado original de Adão e nos deu a graça, né, por meio do seu Espírito Santo, para que nós consigamos, usando os princípios da palavra do Senhor, modelar essa massa maleável para a glória do Senhor. Entendemos que os filhos pertencem ao Senhor e o Senhor nos deu com uma missão de cuidar e de educar para Ele. Por mais que nós amemos os nossos filhos, por mais que nós morramos pelos nossos filhos, nós não podemos ignorar o fato de que eles são primeiramente do Senhor antes de serem nossos. E outro detalhe que é preciso considerar: nós não podemos ignorar o fato de que os nossos filhos, por mais que sejam as coisinhas mais lindinhas do mundo, eles são pecadores, são inclinados para o pecado, e é interessante pensar nisso, né, porque ninguém precisa ensinar mentira para o filho, né? Nós temos que ensinar a verdade. Todo mundo precisa ensinar a verdade, porque o natural já é mentir. Nós não precisamos ensinar os nossos filhos a desobedecer, né? Nós temos que ensiná-los a obedecer, ensinar a obediência, porque desobedecer já é normal, já é natural, já está dentro deles, né? Isso nos faz perceber que os nossos filhos, eles nasceram, de fato, com o pecado original, né? O pecado de Adão. Eles vieram contaminados pelo pecado. Todos nós, né? A Bíblia diz isso, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a nossa responsabilidade como pais será, então, modelar o caráter e a vida dessa criança, desse filho, para que ele atinja a semelhança de Cristo. Como eu já disse, Deus não nos deixou sozinhos nisso, nessa missão, né? Ele nos deu o seu Espírito, que gera no homem uma nova natureza, um novo nascimento, né? E ele nos deu a sua lei por meio da sua palavra, que nos ensina como viver para ele. Partindo para o segundo ponto, nós vamos falar sobre para quem realmente criamos os nossos filhos. Entender a quem pertencem os filhos, né? De quem eles realmente são, determina o alvo da criação que nós lhe oferecemos. Então, nós não criamos os nossos filhos para o Estado, nós não criamos os nossos filhos para o mundo, né? Muitas vezes a gente ouve muito essa frase: os pais têm que saber que eles criam os filhos para o mundo, e na verdade está errado. A premissa da ideia de criar filhos para o mundo está totalmente equivocada. Nós não criamos filhos para o mundo, nós criamos os nossos filhos para Deus, porque eles pertencem a Deus. Um outro equívoco que há nessa ideia de criar filhos é que nós criamos os nossos filhos para que eles sejam felizes, para que vivam para eles mesmos. E isso também está errado, porque os nossos filhos não são deles mesmos, assim como nós não somos de nós mesmos. Nossos filhos pertencem a Deus. E nós, pais, somos os representantes de Deus na obra de preparar os nossos filhos
para a vida eterna. Nós recebemos de Deus a missão de criar os nossos filhos, de prepará-los para a vida eterna. Não os criamos para o mundo, não os criamos para eles mesmos, nem para os seus sonhos, nós os criamos para Deus. Essa ideia, ela está muito bem construída na palavra do Senhor, e nós vemos isso no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio. Eu gostaria de ler Deuteronômio capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 9, que diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, assentada em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Eu acho muito interessante essa palavra, esse versículo, e o uso da palavra inculcarás, né? A ideia de inculcar é aquela ideia de quando nós estamos afiando uma faca, né? Ali no instrumento de afiar, em que nós continuamente fazemos aquele movimento até que a faca, né, o instrumento que está sendo afiado, fique, de fato, em condições de ser utilizado, né? Então, essa é a ideia de inculcar, é um esforço repetido para que se possa chegar a um propósito, a um objetivo. O Senhor está dizendo nesse texto, e ele está repetindo, né, falando isso a Moisés, no ato da repetição da lei. Ele diz que estas palavras, ele estava se referindo exatamente aos 10 mandamentos que ele já tinha entregue a Moisés, está fazendo a repetição da lei a Moisés, e ele está tratando aqui, de fato, da sua lei moral, que deveria ser inculcada continuamente na mente dos filhos pelos pais. E estes, né, os filhos, eles teriam que, de fato, serem ensinados a temer ao Senhor e a guardar a lei do Senhor. Os nossos filhos são criados para Deus, e o compromisso dos pais não é apenas em preparar os filhos para uma vida terrenal, mas para uma vida eternal. Nós investimos tantos esforços, né, tanta energia em preparar os nossos filhos para irem para uma boa universidade, para fazerem um excelente curso acadêmico, para adquirir uma boa profissão. Isso tudo é louvável, mas não deve ser o centro dos nossos esforços, porque a vida que os nossos filhos vão ter aqui, né, vai durar 80, 90, se tiver sorte, chegar aos 100 anos. Mas existe uma vida eterna para ser vivida, né? E nós precisamos realmente preparar os nossos filhos para a vida eterna com Deus. Então, como pais, precisamos ter um santo temor no cuidado com os nossos filhos, pois eles pertencem ao Senhor. Os nossos filhos, eles são conosco herdeiros da mesma graça. Esse temor, esse zelo que nós devemos ter no cuidado com os nossos filhos, né, não tratá-los também de uma forma desrespeitosa ou leviana. Esse ensinamento, ele está inserido dentro do 5º mandamento, e eu não vou tratar desse assunto aqui, porque senão nós não vamos ter um vídeo muito grande, mas eu sugiro o estudo das perguntas de número 129 e 130 do Catecismo Maior de Westminster. Nessas perguntas, né, elas descrevem os deveres e os pecados que os superiores, ou seja, os pais, eles cometem para com os inferiores, ou deveres que devem para com seus inferiores, que são os filhos, né? Então, eles descrevem os deveres de instruir, de aconselhar, de admoestar, de proteger, de suprir. Então, fica a dica para o estudo das perguntas 129 e 130 do Catecismo Maior de Westminster, para melhor perceber o cuidado que nós, pais, devemos ter em tratar os nossos filhos como herdeiros da mesma graça em Cristo. Entender o direcionamento da criação de nossos filhos nos mostra que temos que orientar nossos filhos no caminho do Senhor. A palavra de Deus, no livro de Provérbios 22:6, diz: ensina a criança no caminho que deve andar. É uma ordem de instrução, de instruir, certo? A irmã Simone Quaresma, ela diz que criar filhos para Deus exige tempo, dedicação e trabalho árduo, tá? Não é simplesmente, não é algo fácil, como se diz aqui em Portugal, não é pera doce, não.
é realmente um trabalho mesmo de dedicação contínua. Eu quero ainda ler um trecho do livro da Simone, nesse livro que toda mãe gostaria de saber sobre disciplina bíblica, na página de número 51. Diz assim: alguém disse que seria fácil? Alguém te prometeu que é coisa simples treinar pecadores que amam o pecado e que já nascem idólatras por si mesmo? Pois então te enganaram. E você acreditou numa grande mentira, que para criar filhos para Deus basta levá-los a uma boa escola, basta dar-lhes carinho e muitos beijinhos, deixá-los sob a supervisão de alguém enquanto cuida dos seus próprios interesses fora de casa. Basta levá-los à escola dominical e, com alguma sorte, tudo dará certo. Na verdade, criar filhos para Deus demanda envolvimento de uma vida toda. Não é fácil criar filhos, porque de fato é um compromisso de dedicação contínua. E por quê? Por que tem que ser assim? Falando nisso, eu gostaria de tratar sobre o ponto 3 da nossa conversa, que é qual é o verdadeiro problema dos nossos filhos. Eu acho que eu não vou precisar me deter muito nisso, nós já falamos nisso no vídeo anterior, e eu já falei também aqui algumas coisas, mas eu queria dizer exatamente isso. Qual é o problema, então, que os nossos filhos possuem, né? Se eles pertencem ao Senhor, devem ser criados para o Senhor, onde entra a questão da disciplina, né? Essa palavra ela até parece assim um pouco forte, ela caiu tanto em desuso que usar a palavra disciplina já dá uma ideia de algo terrível. Então, onde está o verdadeiro problema? O verdadeiro problema que nós enfrentamos na criação dos nossos filhos chama-se pecado. E quando eu falo de pecado, eu não estou falando só do pecado dos pequeninos, né, dos nossos filhos, porque sabemos que todos nascem pecadores. Estou falando também do nosso pecado como pais, porque nós também trazemos essa natureza pecaminosa. Aliás, os nossos filhos só são pecadores porque são nossos filhos. Senão, se houvesse uma outra forma, eles herdaram de nós, que herdamos dos nossos pais, que herdaram dos primeiros pais, Adão e Eva, o pecado que os afastou de Deus. Nós somos pecadores como os nossos filhos, assim como também somos herdeiros da mesma graça em Cristo Jesus. Nós somos antes herdeiros da mesma natureza pecaminosa que os nossos filhos. Então, o grande problema na criação de filhos chama-se pecado. O apóstolo Paulo, ele trata muito bem disso. Romanos capítulo 3, versículo 10, não há nenhum justo. Versículo 23 do mesmo capítulo 3 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No capítulo 5, no versículo 12, ele diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Então, um grande desafio na educação de filhos é exatamente esse. Pecadores recebem a missão de guiar pecadores a um Deus santo que não suporta, que não comunga com nenhum tipo de pecado. A Bíblia diz que Deus é santo e nele não há treva alguma, né? Então, esse é o nosso desafio. Pecadores guiando pecadores a um Deus santo. Então, pensando nisso, nós temos que entender algo, que educar nossos filhos não é uma tarefa simples de apenas corrigir os comportamentos. E é por isso que nós não concordamos, né, não subscrevemos a disciplina positiva, que trata exatamente da aparência, corrige o comportamento da criança. Nós entendemos que criar filhos para Deus é muito mais que isso. É algo que está mais profundo, não é corrigir comportamento, mas é corrigir, sim, o coração, porque o verdadeiro problema, que chama-se pecado, ele vem do nosso coração. Jesus, ele nos advertiu quanto a isso em Mateus 15, 19, dizendo: porque do coração procedem maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmia. Com o coração é que nós, de fato, pecamos. O coração, ele tem uma capacidade incrível. É com ele que nós amamos, né? O pastor Ted Tripp até diz isso: com o coração nós amamos e odiamos. Nós sentimos coisas boas e sentimos coisas ruins. Com o coração nós louvamos a Deus e nós desprezamos a Deus. Com o coração nós honramos e desonramos. O nosso coração é, de fato, a raiz, né,
do problema. O nosso coração é enganoso, nós não podemos confiar no nosso coração. João Calvino tem uma frase famosa dele que ele disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E no seu livro, Pastoreando o Coração da Criança, o pastor Ted Tripp, ele diz isso, que o coração do problema é o problema do coração. Ele faz esse trocadilho que, de fato, descreve bem qual é a situação, né? Então, compreender o coração é importante para nós entendermos o nosso comportamento e também o comportamento dos nossos filhos e assim tratar o problema na sua raiz. Nós, enquanto pais, nós temos uma tendência muito natural de nos preocuparmos com a aparência dos nossos filhos. Desde a aparência física, da roupa, do sapato, do cabelo, né? Principalmente quem é mãe de menina como eu, e adora pôr aquelas fitas, aqueles adereços para que as crianças fiquem totalmente desejáveis de se ver, né? Lindas. E, de fato, nós somos tendentes a cuidar muito da aparência dos nossos filhos para torná-los aceitáveis aos outros, para que as pessoas gostem deles. Mas, de fato, corremos o risco de suprimir a questão mais importante, que é cuidar do coração dos nossos filhos. Em 1 Samuel 16, versículo 7, a Bíblia diz: o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. De fato, nós temos que nos preocupar com o coração. Jesus, nos seus ensinos, ele tinha esse cuidado de não só corrigir o comportamento, mas de fato de resgatar o coração das pessoas para Deus. E ele faz isso quando ele aplica a lei de Deus, os 10 mandamentos, ao coração. Ele, de fato, rejeita a ideia da aparência da piedade e ele fala de algo que é mais profundo. Ele diz: olha, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, né? E ele diz mais: se você odiar alguém no seu coração, você já cometeu assassinato. Se você tiver desejo por uma mulher no seu coração, você já cometeu adultério. Ele, de fato, valoriza a pureza do coração como algo aceitável diante de Deus. E ele fala mais, que aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Então ele ensina que a lei, ela poderia ser quebrada dentro do coração, quando nós pensamos, quando nós sentimos, e de fato não é só uma aparência de piedade ou um comportamento aceitável na sociedade diante das pessoas que nós devemos ensinar nos nossos filhos. Nós temos que ensiná-los de fato a ter um coração corrigido diante do Senhor. É por isso que educar torna-se uma tarefa difícil, porque criar filhos para Deus é exatamente isso. É a tarefa de corrigir o coração dos nossos filhos. Na disciplina bíblica, a verdadeira necessidade da criança não é tratar o comportamento, e sim o coração. Na prática, o que nós queremos, né, no dia a dia é que a criança se comporte bem. Nós temos, de fato, essa ideia: se ela estiver bem sentada, bem comportada, falar as coisas corretamente, ok, ela é uma excelente criança. Mas a maior necessidade dos nossos filhos é que eles tenham o coração acertado diante de Deus, de acordo com a lei do Senhor, para que eles possam andar no caminho do Senhor. Então, às vezes nós ouvimos muito esses argumentos. Talvez eu e talvez você que está me ouvindo já tenha usado, né, frases tais como: porte-se bem, porque senão o que as pessoas vão pensar de você? Olha, você vai para tal festinha, mas se você se portar mal, todo mundo vai falar de mal de você. Ou até usamos aquela questão bem normal, né? Se você se portar bem, você vai ganhar um prêmio, né? Eu vou lhe dar um doce, eu vou lhe dar um dinheiro, eu vou lhe recompensar por você se portado bem. Então, essas atitudes, elas não expressam a verdade bíblica do pecado e não glorificam a Deus. Né? Comportamentos assim não exaltam a santidade do Senhor e não tratam o pecado na sua fonte, que é o coração. Então, nós corremos o risco que os nossos filhos, eles tenham o coração mal formado quando nós estamos preocupados apenas com a aparência comportamental deles. Nós corremos o risco de que os nossos filhos tenham um coração mal direcionado, não direcionado para Deus e não tratado no real problema, que é o pecado dentro do seu coração. Usando os ensinamentos do pastor Ted Tripp, ele propõe as seguintes questões.
Por que eu quero que os meus filhos me obedeçam? Por quê? Porque eu quero ter o controle? Porque eu quero provar para ele e para quem está me vendo quem é que manda aqui? É por causa do meu orgulho? Eu quero que os meus filhos obedeçam porque eu tenho temor das pessoas, do que os meus familiares vão falar, do que os outros pais vão falar, do que os meus vizinhos vão falar? Quando eu corrijo o meu filho, qual é a verdadeira motivação? É que eles me obedeçam? É porque eu quero ter simplesmente paz? São questões interessantes. Quando nós vamos medir as nossas atitudes para com os nossos filhos, nós nos pegamos em pecado nessas questões, né? Porque muitas vezes nós queremos corrigir o nosso filho, queremos punir os nossos filhos, porque eles pecaram contra nós. Eles foram mal educados comigo, eles me desrespeitaram. E não direcionamos o problema verdadeiro, que é o pecado contra Deus e contra a sua santidade. Então a Bíblia deixa muito claro que todo mal vem do coração. Em Lucas capítulo 6, versículo 45 diz: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro tira aquilo que é mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. E ainda em Provérbios 4, 23, a Bíblia diz que do coração procedem as fontes da vida. Então, quando nós nos ocupamos em tratar comportamento e não pecado, o coração fica mal formado e nós corremos o risco de perder os nossos filhos. A Bíblia nos diz que a palavra do Senhor, ela revela o nosso coração. Em Hebreus 4:12 diz: porque toda a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então é pela Bíblia que o nosso coração é revelado e é tratado. É pela palavra do Senhor. E eu volto àquilo que eu disse no início. Não é possível usar disciplina bíblica sem que nós creiamos na palavra de Deus e a recebamos como regra de fé e prática. Tiago também fala isso no capítulo 4, no versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Então, tudo que temos visto até aqui, que eu estive falando sobre, de fato, a quem pertencem os nossos filhos, para quem criamos os nossos filhos, onde está o verdadeiro problema dos nossos filhos, é o objetivo de nos colocarmos inseridos dentro desse contexto da ideia da disciplina bíblica. É verdade que nós ouvimos e conhecemos muitos casos tristes e lamentáveis sobre violência doméstica com criança, né, sobre abuso infantil, várias situações que são mesmo desesperadoras e trazem muita angústia ao nosso coração, né? A gente todos os dias acompanha isso em noticiários e são centenas ou talvez milhares de casos diariamente que nós ouvimos acerca de crianças que estão sofrendo violência por parte de pais ou por parte de alguém que cuida dessas crianças. Por causa de situações assim, muitos países, como a Finlândia, a Tunísia, a Polônia, Luxemburgo, Irlanda, né, e muitos outros países ao redor do mundo, eles têm adotado leis que proíbem a punição física por parte dos pais aos filhos. É tratado como crime o pai que pratica a disciplina física na educação dos filhos. No Brasil também, né, o Brasil em 2014 adotou essa lei, é a lei número 13.010/14, conhecida como a Lei da Palmada, foi também popularmente chamada de Lei Menino Bernardo, né, que de fato aplica punição coercitiva sobre pais que usam força física, né, usam a questão de disciplina física para corrigir os filhos. Por que isso? Exatamente por causa do mau uso da disciplina dos filhos. Então, esse mau uso tem tornado esse assunto um tanto quanto delicado, controverso, e tem sido até mesmo motivo de que alguns irmãos e irmãs que tratam desse tema sejam perseguidos, né, sejam, de uma certa forma, agredidos verbalmente por defenderem a disciplina bíblica. Será que é isso que a Bíblia nos orienta, isso que nós temos visto nos noticiários? Será que, de fato, é assim que devemos aplicar a disciplina aos nossos filhos?
Será que quando nós falamos de disciplina, nós estamos defendendo violência e agressão, machucar crianças indefesas? Exatamente o contrário. A Bíblia condena todo e qualquer tipo de violência contra inferiores, né, contra crianças, e isso é pecado. O abuso da força física sobre as crianças, além de ser um crime, é pecado contra Deus. Então, a Bíblia, ela não trata da disciplina dessa maneira. A Bíblia nos fala de punição ou nos fala de disciplina? O uso da disciplina física, ela não deve ser um escape da minha ação pecaminosa, da minha ira. Eu não posso usar a disciplina bíblica com a raiva e o descontrole emocional sobre o corpo físico do meu filho. A Bíblia condena essa prática. Falando, né, dessa questão específica, eu quero tratar da questão disciplina versus punição, certo? Então, só para a gente recapitular, né, nós já vimos que criar filhos é uma responsabilidade pactual que nós temos como pais de criar os filhos da aliança para servirem a Deus. Então, nesse sentido, eu até queria citar o pastor Joel Bick, em que ele diz, né, nesse seu livro aqui, o Evangelho para os Filhos da Aliança, ele fala que a salvação, né, ele nos ensina que a salvação da alma dos nossos filhos não está nas nossas mãos. A salvação é obra do Espírito Santo. Mas nós, pais, devemos trabalhar continuamente como se dependesse de nós. E é importante nós entendermos que a disciplina, ela não deve estar dissociada do amor. Disciplinar o filho, e nós vamos entender o que significa de fato essa palavra disciplinar, ela deve estar diretamente ligada ao amor. Eu quero citar 2 versículos aqui de Provérbios que vai estar dando sustentação a isso que eu estou dizendo. A questão da correção física está diretamente ligada ao amor. Provérbios 3, versículo 11 e 12 diz: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Tá? Então, nós percebemos que disciplina é um ato de amor. Ainda em Provérbios 23, versículo 13 e 14, diz: Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrará a sua alma do inferno. Então, nós temos esses 2 textos e eles nos dão essa base de que, primeiro, disciplinar é um ato de amor e não de violência. A criança vai ser fustigada com a vara e não vai morrer, porque não é um ato de violência, é um ato de amor. Já falamos aqui, concluímos que o problema dos nossos filhos não é uma questão de gênio, não é uma questão de personalidade, de temperamento, né? Nós vemos muito uso, de um modo geral, dessas questões, né, gênio, personalidade, temperamento, como subterfúgios humanos para esconder o verdadeiro problema que se chama pecado, né? E a Bíblia nos diz que nós temos que, de fato, chamar de pecado e tratar com a disciplina a questão do pecado. Em Provérbios 22, versículo 15, diz assim: A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Então, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos concede meios de arrancar a estultícia do coração dos nossos filhos e livrar os nossos filhos do inferno. Eu quero ainda citar Provérbios capítulo 29, o versículo 17, que diz assim: Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Versículo 15 do capítulo 29. A vara da disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Então, veja, a Bíblia nos dá, de fato, direcionamento, orientação de que nós devemos corrigir os nossos filhos com vara. Aí vem a grande questão, né? O que significa a palavra vara na Bíblia? Não seria uma linguagem figurada, né? Será que Deus não está usando aqui um termo figurativo para falar da questão da disciplina? O que significa vara?
A palavra vara na Bíblia significa vara, tá? Significa vara, bordão, e é interessante que pelo contexto em que essa palavra é usada na Bíblia, ela dá mesmo uma ideia de um instrumento de castigo. Provérbios capítulo 26, verso 3 diz: o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para a coça dos tolos, ou para a coça dos insensatos. Então a vara, ela significa sim disciplina, e por isso, né, não é algo agradável, algumas vezes pode ser até doloroso, mas é algo extremamente bíblico e necessário, de modo que os pais, quando deixam de fazer isso, na verdade, eles estão odiando os seus filhos. E é muito delicada essa questão, porque veja bem, ao mesmo tempo em que a Bíblia condena o abuso físico, né, o uso da vara como instrumento de violência e de punição, a Bíblia nos apresenta o uso da vara como um instrumento de amor e que vai livrar a alma dos nossos filhos do inferno. Aí entra um ponto muito delicado em que nós, como servos do Senhor, crentes bíblicos de fé bíblica reformada, precisamos compreender e saber utilizar esse meio de graça de forma não pecaminosa, mas de forma abençoadora na vida dos nossos filhos. Eu queria citar uma lista em que a nossa irmã Simone usa no seu livro, antes de falar da disciplina propriamente, né, do que não é a disciplina. Então eu quero falar aqui exatamente sobre o que não seria disciplina bíblica, e eu vou fazer uso de algo que a irmã Simone Quaresma usa no seu livro, ok? Primeiro, ela diz que disciplina bíblica não é um momento de extravasar a sua raiva na criança. Então, peca o pai que bate no filho com raiva, com ira, com uma manifestação externa do seu descompensamento emocional. Disciplina bíblica não é permissão para gritar, para humilhar, para ofender a criança. Tá? Lembrando mais uma vez o que nós já dissemos aqui. Os nossos filhos, eles são nossos irmãos em Cristo. Eles são herdeiros da mesma graça em Cristo Jesus. Nós temos que tratá-los com amor, com respeito, com consideração, porque eles não são simplesmente nossos inferiores. Eles são herdeiros da mesma graça que temos em Cristo Jesus. Disciplina bíblica não é punir a inabilidade da criança, né? Então, se a criança, por inaptidão, não faz algo corretamente ou deixa alguma coisa cair, isso não é motivo de disciplina. Então, a disciplina, ela tem o objetivo de corrigir pecado, de desobediência, de rebeldia e outros tipos de pecado do coração dos nossos filhos. A inabilidade, a falta de capacidade de realizar qualquer tipo de atividade, isso não é motivo de disciplina. Disciplina também não é um acerto de contas pela ofensa que eu sofri. O foco da disciplina é a glória de Deus. Não é bíblico corrigir o filho porque ele ofendeu a minha honra, porque ele pecou contra mim. O pecado que devem ser corrigidos nos nossos filhos é o pecado contra Deus, contra a sua santidade, contra a sua lei. Disciplina bíblica não é o momento de extravasar as nossas frustrações e as nossas angústias vividas do dia. Às vezes eu chego em casa depois de um dia de intensa atividades, de dificuldades, de frustração, estou irritada com coisas lá fora ou com certas situações e vou extravasar isso sobre os meus filhos por alguma coisa que eles fizeram de errado e usar isso como disciplina. Não, é pecado. Então, disciplina não é dar tapas, beliscões, sacudidas, puxões de orelhas, puxões de cabelo. Então, a disciplina, ela deve ter uma hora e um lugar. Ela deve ser usada na parte correta do corpo dos nossos filhos. A Bíblia nos adverte a usar instrumentos que estão fora do nosso corpo, né? Não é a mão, não é o pé, mas usar a vara, né? Um instrumento fora do corpo. Então, disciplina também não é pôr de castigo, né? Alguns pais confundem disciplina bíblica com esse princípio da disciplina positiva, certo? Então, o uso do castigo, ele não promove os resultados que a vara promove. A Bíblia, ela
não nos ensina tirar a criança do convívio, da família, pôr num canto ali entediado. Não, a Bíblia nos ensina a usar a vara, fustigar a criança com a vara. Disciplina bíblica não é tomar lá da cá, ou seja, negociar a obediência dos filhos. Nós já falamos sobre isso também, né? Tipo, se você se portar bem, você vai receber um prêmio. Isso não corrige o pecado. Isso não vai no centro da questão, né? Ela apenas fortalece a ideia de uma aparência de piedade, né? Aquilo que Jesus chamou de sepulcros caiados, né? Estava ali com uma aparência bonita, mas lá dentro eram só restos mortais. Então nós não devemos perder o alvo na educação dos nossos filhos, que é de fato corrigir o pecado no coração. Muito bem, eu gostaria de falar um pouquinho, e já caminhando para a finalização, falar sobre a questão da disciplina bíblica dada pelo ensino do apóstolo Paulo no capítulo 6 de Efésios. Eu vou fazer uma abordagem rápida, né, sobre esse texto, o versículo 4 que diz assim: e vós pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É interessante a gente, antes da gente pegar esse versículo e fazer uma análise mais profunda das palavras, né, em separado, que Paulo utiliza aqui, eu queria fazer uma citação rápida do contexto em que Paulo diz isso. Então, Paulo faz essa citação num contexto de uma discussão sobre autoridade e submissão. A gente vai ver isso, se a gente conseguir olhar o capítulo 5, pelo menos, né, os últimos versículos do capítulo 5, nós vamos observar bem isso. No capítulo 5, a partir do versículo 15 até o versículo 18, Paulo apresenta 3 contrastes e ele culmina, né, esses 3 contrastes, ele culmina o último dos contrastes entre não se embriagar com vinho, mas encher-se do Espírito, né? Então ele fala de 3 coisas diferentes. A última delas é não se embriagar com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E na sequência do mesmo capítulo 5, a partir do versículo 19 até o versículo 21, ele traz 3 condições que exemplificam o que seria uma vida cheia do Espírito Santo. E a terceira dessa condição, ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Primeiro ele apresenta que nós devemos ter uma vida cheia do Espírito, depois ele diz como nós devemos ter essa vida cheia do Espírito, que é a questão sujeitar-se uns aos outros, e agora ele vai falar sobre os 3 contextos de submissão que exemplificam uma vida cheia do Espírito Santo. E ele fala, primeiro, a submissão da esposa e marido, a submissão dos filhos aos pais e a submissão dos servos aos senhores, que ele já vai tratar disso lá no capítulo 6. Bom, o nosso assunto aqui é exatamente sobre a questão da submissão dos filhos aos pais. E é interessante que, assim, quando Paulo fala isso, ele representa, nesse seu ensinamento, o que seria ter uma vida cheia do Espírito, e a vida cheia do Espírito, ao contrário, né, do que muitos pensam aí, que é ter poderes miraculosos saindo pelas mãos, ela é manifestada ou evidenciada nos nossos relacionamentos num contexto de submissão. Olha que interessante. Nesse contexto, então, né, a gente percebe que há uma ordem expressa pelo apóstolo aos pais para que os pais disciplinem e admoestem os seus filhos. É interessante que essa ordem, né, para que os pais disciplinem e admoestem os filhos, está relacionada a este ensinamento sobre ser cheio do Espírito Santo, ok? Mas vamos lá. Paulo, inspirado pelo Espírito, escreveu essas palavras, ok? Nós cremos que a Bíblia foi inspirada pelo Senhor. E ele fala pais. Quem seriam esses pais? Seria o pai, a mãe? A quem ele está se referindo? A palavra que Paulo utiliza no texto original grego é pateris, que é o plural de pater, que é pai do sexo masculino. Numa versão inglesa, nós não leríamos a palavra parents, mas leríamos a palavra father, referindo-se ao pai do sexo masculino. De que maneira isso se alinha com o ensino bíblico sobre disciplina bíblica? Ok? Isso está perfeitamente alinhado
a ordem da criação de Deus, quando ele criou o homem e a mulher e coloca sobre o homem a missão do governo, no qual ele deveria atuar como líder, sacerdote e profeta da sua casa. Então, o pai, ele não só deve promover a comida e o sustento, mas também cuidar da alma, né, da sua família. E onde estamos nós, mulheres, nesse contexto, né? Então, como nós, mulheres, podemos atuar na educação dos nossos filhos, já que a missão de disciplinar e admoestar aqui, pelo que nós observamos, foi dada pelo apóstolo Paulo aos homens, aos pais homens. Então, a missão das mulheres, nós não estamos isenta, viu, irmãs, de participarmos disso, não. As mulheres, como mães, elas são atuantes como cooperadoras dos maridos na missão de criar os filhos. A gente vê isso também na ordem da criação. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, a Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, uma mãe piedosa, ela também ensina seus filhos nos caminhos do Senhor. Nós temos na Bíblia o exemplo disso, né, do próprio Timóteo, que foi ensinado por sua mãe, também por sua avó. Interessante que quando Paulo fala para Timóteo, ele fala exatamente para que ele se lembrasse daquilo que ele havia aprendido, não dele como apóstolo, mas daquilo que ele havia aprendido da sua mãe na sua infância. No padrão da criação, o homem e a mulher que foram criados iguais, com responsabilidades diante de Deus, eles assumem papéis diferentes no exercício das suas funções familiares. O homem lidera e a mulher auxilia o homem na missão de criar a sua família para Deus. O homem tem a missão de levar a sua família a adorar a Deus e a mulher não está alheia a isso, mas ela está sob a mesma missão, debaixo dessa mesma missão, na submissão de levar a sua família a adorar a Deus. Então, Adão pecou por não manter a sua esposa fiel ao mandamento do Senhor. E o apóstolo aqui, alinhado com toda a teologia bíblica, né, com todo o ensinamento da palavra do Senhor, ele ordena que os pais criem os seus filhos na admoestação do Senhor. Vamos fazer uma análise mais assim, pessoal, né, individual desses termos. Então, a primeira orientação de Paulo é não provocar os filhos à ira. E nós temos um texto correlato a isso, que está em Colossenses 3:21, que diz: pais, Paulo novamente diz, né, não irritei os nossos filhos para que não fiquem desanimados. Não provocar os filhos à ira significa não usar mal à autoridade, não se exasperar, não provocar ressentimento, não usar exageros na punição física, não agredir com violência. Não provocar os filhos à ira não significa não contrariar, tá? Porque na educação dos nossos filhos, nós pais muitas vezes vamos contrariar os nossos filhos, certo? Mas sim não usar palavras grosseiras, e muitas vezes nós também pecamos, né? Quando nós usamos mal a nossa autoridade como pais, não só na agressão física, na punição, na gritaria, no uso mal de palavras, mas também quando nós superprotegemos, quando nós exercemos um controle exagerado sobre eles. E a gente percebe muito bem isso, que Deus, ele, quando colocou Adão e Eva no jardim, ele deu apenas uma lei. A lei que Deus estabeleceu ali para Adão e Eva foi exatamente de não comer da árvore que estava, né, no jardim, porque no dia que comer certamente morreria. Então, o Senhor, ele não cobriu Adão ali de leis. Então, nós podemos errar na educação dos nossos filhos quando nós exageramos na superproteção, ou quando nós damos uma ordem e não explicamos o princípio que está por trás daquilo. O Douglas Wilson, ele fala muito disso quando ele escreve sobre ensino dos filhos, e ele diz que quando o pai dá uma ordem e não explica o princípio, essa é uma forma de levar o filho à ira. Quando Deus disse para que não roubássemos, né, não roubarás, ele explica por que não devemos roubar. Nós não podemos tratar os nossos filhos como tirano, né? Nós temos que, de fato, explicar os princípios para que eles possam obedecer. Então, nós também podemos provocar a ira dos nossos filhos
quando nós não ensinamos os nossos filhos para o mundo, né? Nós não os preparamos para viver neste mundo. Quando eles são expostos ao mundo, eles são rapidamente tragados pelo mundo. Então, quando nós não ensinamos os nossos filhos a darem razão da sua fé, ou seja, quando nós negamos a doutrina aos nossos filhos. Então, provocar os filhos à ira é também negar a doutrina de Deus, o ensino da palavra de Deus. A gente, com lamento, né, até reconhece isso, que muitos filhos de crente deixam o evangelho quando saem do domínio dos pais, porque muitas vezes eles não foram de fato ensinados a dar razão da sua fé, ou também não viram os seus pais exercerem fé dentro de casa, não conseguiram ver coerência entre a prática diária dos pais e aquilo que os pais falavam sobre a lei do Senhor. Então, isso também, viver incoerentemente com a lei do Senhor é uma forma de provocar os filhos à ira. Então, Paulo fala sobre, primeiro, não provocar os filhos à ira, depois ele fala sobre ensiná-los na disciplina, né? A palavra disciplina aqui, a ideia, é a ideia de um treinamento de correção física com o uso da vara. Aí nós nos reportamos ao texto que já citamos de Provérbios 22:15, que diz que a estultice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Essa ideia, né, de disciplina, de fato, tem o princípio de correção do caráter. Tem uma definição que diz: disciplina é treinamento para a correção do caráter efetuado por Deus em amor e o qual produz maturidade e responsabilidade. Nós, pais, somos instrumentos nas mãos de Deus para disciplinar os nossos filhos. E nós devemos nos colocar nas mãos do Senhor para que, por nosso intermédio, os nossos filhos sejam ensinados, sejam conduzidos no caminho em que devem andar. Nós não podemos fazer mau uso, né? Usar pecaminosamente a bênção da disciplina que vai corrigir a estultícia no coração dos nossos filhos. E a outra palavra que Paulo usa, além da disciplina, é admoestar, que significa literalmente advertir, exortar. E a admoestação tem a ver com treinamento verbal, com censurar, repreender com brandura, aconselhar, no sentido mais específico, seria pôr a mente em pé. Eu gosto dessa definição. Eu que sou mãe de adolescente, sei bem o que significa a palavra admoestar, que é exatamente isso, pôr a mente em pé por meio do ensino, por meio do aconselhamento, da orientação fundamentada na palavra do Senhor. Na admoestação, nós vamos instruir a mente, nós vamos corrigir o pensamento dos nossos filhos, nós vamos pôr a mente dele no caminho certo. Uma vez que o pensamento está fora do caminho correto, né, as emoções vão junto, as decisões vão acompanhar, então a admoestação vai resgatar a criança para o caminho certo. E admoestar também significa formatar o pensamento da criança. Então, o apóstolo Paulo, ele não está aqui ensinando uma nova doutrina, ele não está aqui trazendo algo totalmente novo, né, ou desconhecido para quem o estava ouvindo ou para quem já conhecia a lei do Senhor. Ele, de fato, está alinhado com toda a teologia do Velho Testamento, da lei dos profetas, e isso tem a ver com aquilo que nós já citamos de Deuteronômio, capítulo 6, sobre ensinar a criança, né, inculcar a palavra do Senhor, fazer com que ela continuamente esteja em contato com a lei do Senhor e seja ensinada na lei do Senhor. E, finalizando, nós gostaríamos de estabelecer, né, a diferença entre disciplina e punição. E uma diferença básica é que a disciplina, ela tem o objetivo de criar a criança para a glória de Deus. A disciplina, ela tem o objetivo de tirar a criança do erro e fazer com que a criança volte-se para a lei do Senhor, né? A disciplina tem o propósito de corrigir o pecado dentro do coração. E a punição, ela é apenas uma forma de pagar pelos erros cometidos, né? Uma forma de punir a criança por algum ato que ela fez de errado. Então, criar filhos não é usar atos punitivos pelos erros cometidos, mas criar filhos com o uso da disciplina bíblica
é disciplinar, sim, usar a vara de forma amorosa, de forma consciente e de forma apropriada, né, não pecaminosa, não com violência e não com ira no coração, e também admoestar com amor e temor ao Senhor, para que os nossos filhos vivam para a glória de Deus. A disciplina bíblica, ela se contrapõe absolutamente à disciplina positiva. Primeiro, em sua fundamentação e também em seu propósito, né? E eu não quero dizer aqui que os pais que usam a disciplina positiva, eles não amem os seus filhos ou não estejam a se esforçar pela educação dos seus filhos. Mas o que eu quero dizer é que a disciplina bíblica é uma resposta de fé e de obediência ao ensino da lei do Senhor. Então, na disciplina bíblica, criar filhos não é um fim em si mesmo, né? Eu não crio meu filho simplesmente para que, por causa dele, para que ele viva para a sua felicidade. Eu crio meu filho para a glória de Deus. Na disciplina bíblica, a glória de Deus é o nosso alvo. E é por isso que nós nos esforçamos e nós nos dedicamos e nós nos empenhamos a usar a disciplina no ato de amor e de obediência ao que o Senhor Deus nos ensinou. Eu agradeço você que chegou até aqui comigo e que o Senhor Deus nos conceda graça e sabedoria para que todos os dias, como pais, possamos nos render à sua bondade e à sua misericórdia e sabermos fazer uso todos os dias, pela misericórdia dele, da bênção da disciplina, de podermos corrigir os nossos filhos, não como um castigo, não como uma punição, mas como um ato de fé para corrigir a estultícia dentro do coração. E que os nossos filhos, pela graça do Senhor, sejam como flechas e cheguem no alvo, que é a glória de Deus. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.